Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, o anjo da guarda, intercedei por mim. Todos temos um mundo dentro de nós. Às vezes nos sentimos alegres, outras vezes tristes. Por vezes nos encontramos preocupados, ansiosos. Também descobrimos dentro de nós o medo, o entusiasmo, o amor, o ódio. Poderíamos guardar só para nós esses sentimentos e meditar neles, ficar dando voltas, tentar resolver sozinho, né, esses estados de ânimo que nos puxam para baixo. Mas o mais comum, o mais habitual é que compartilhemos com pessoas próximas o que nós sentimos, o que nos acontece, falemos da nossa vida, nosso mundo interior, especialmente com pessoas que querem o nosso bem, que podem nos ajudar, um amigo que confiamos, pois tantas vezes vamos contar para ele um fato da semana, algo que está ocorrendo na nossa vida, uma dificuldade, né, que nos leva a ficar talvez um pouco desanimados, ou com o pai, com a mãe, para quem namora, com o namorado, com a namorada, pois, muito bem, é normal se abrir, é uma necessidade do ser humano compartilhar, né, a sua vida com os outros. Em muitos casos, também numa terapia, né, procurando uma pessoa especializada, quando há algo que eu vejo que eu não controlo, que está me gerando uma obsessão, que está me deixando muito tenso, muito estressado, pois tantas vezes ajuda buscar, né, um psicólogo que possa, né, dar uma outra abordagem para aquilo, né, uma ajuda, né, no aspecto psicológico. E na direção espiritual, né, também o padre ou um amigo, uma pessoa que tem uma experiência da vida de oração, da vida de virtudes, da vida cristã, pois pode nos orientar também, né, nessa dimensão da vida. No entanto, ainda que façamos isso com naturalidade, com tanta gente e com frequência, não é tão frequente assim abrir o coração a Deus. Alguns porque não acreditam em Deus, então, né, nem passa pela cabeça deles se dirigir ao Criador, se dirigir a um ser superior. Outras vezes porque, ainda que tenham fé em Deus, reduzem a sua vida espiritual, a sua vida de oração às orações vocais, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um terço e outras orações, né, conhecidas, muito boas, que convém rezar, mas não há esse hábito de abrir-se com Deus, de buscar o diálogo com o Senhor. E hoje, nessa meditação, queremos considerar um pouquinho essa prática espiritual cristã, tão recomendada, tão importante, que é a oração mental, que é uma conversa espontânea que nós podemos ter com o nosso Pai Deus, com
com Jesus, com o Espírito Santo, com Nossa Senhora, buscar esse diálogo, buscar essa conversa, essa amizade, essa união com o Senhor. E para nos ajudar a pensar um pouquinho como pode ser essa oração, como se dá na prática, tem uma passagem do Evangelho que é muito significativa nesse sentido. Jesus morreu, foi sepultado. 2 dos seus discípulos ficaram muito tristes, arrasados, e resolvem voltar para casa, para sua cidade, em Emaús, e vão pelo caminho recordando os últimos acontecimentos, falando entre eles que o Mestre Jesus, aquele que eles tinham seguido, que tinham acreditado, que esperavam ser o Messias, o Salvador, tinha sido preso, condenado à morte, crucificado. E o sonho deles, a esperança deles, se desfez. E estavam muito abatidos. De repente, no meio da estrada, aparece um peregrino, uma pessoa que se coloca ao lado deles e se aproxima. É Jesus, Cristo ressuscitado, só que num primeiro momento ele não se dá a conhecer. Simplesmente se coloca ao lado. Pois isso já nos faz pensar algo importante que devemos ter presente, que Jesus vem ao nosso encontro todos os dias. Esse mesmo Cristo que apareceu aos discípulos de Emaús, que foi ao encontro dos 2 que estavam naquele estado de ânimo, abatidos, ele também vem ao nosso encontro cada dia, se coloca ao nosso lado, disposto a nos escutar. Foi o que Jesus fez naquela ocasião em relação àqueles 2 homens. Além do mais, ele pergunta: por que estáis tristes? O seu interesse é sincero, né? Ele percebe as lágrimas, ele percebe, né, na conversa deles, né, um profundo abatimento, e ele quer entender melhor. Por que essa tristeza? O que aconteceu com vocês? Também é bonito pensar, e é real, não é ficção, que esse mesmo Cristo que vive, que está aqui conosco no sacrário, nos pergunta, quando estamos tristes: por que você está triste? Por que você está tão nervoso? Por que essa ansiedade? Ou seja, Jesus se interessa por nós. Ele quer, né, conversar, ele dá o primeiro passo. Será que nós contamos para ele o que temos no coração? Os discípulos de Emaús fizeram isso. Eles, até um pouco indignados com a pergunta, porque acharam absurda, todo mundo em Jerusalém, naqueles dias, só falava dos últimos acontecimentos, que aquele profeta, aquele homem que fazia milagres, que arrastava multidões, tinha sido condenado à morte, estava morto, pois era um fato público, conhecido de todos, e Jesus, quase com bom humor, brincando, para facilitar, né, que eles desabafassem, pergunta: por quê? Por que vocês estão assim? Conta para mim. E eles, depois de manifestarem a perplexidade: você é a única pessoa que não sabe o que aconteceu nesses dias. O que foi? E eles começam a descrever o que havia acontecido com o próprio Cristo, que estava ao lado deles. E Jesus escuta com muita paciência, com muita misericórdia,
deixa que eles falem, que eles manifestem a sua falta de fé, manifestem a sua interpretação equivocada dos fatos, distorcida, porque não tinham entendido nada, não tinham acreditado nas profecias que o próprio Cristo havia anunciado, de que ele ressuscitaria no terceiro dia, que era necessário que ele fosse condenado e morto. E depois de escutá-los, Jesus fala. Jesus consola, Jesus ilumina a inteligência daqueles homens tardos, diz ele, lentos para entender a palavra de Deus, para compreender as coisas. E pouco a pouco eles vão tendo uma luz que muda todo o panorama. E vão se enchendo de fervor no coração e se transformam. Porque compreendem que Jesus não tinha sido derrotado na cruz, que tudo aquilo estava previsto pelo Pai, e que ele estava vivo. E finalmente eles reconhecem Cristo ao partir o pão, e aí Jesus desaparece. Pois isso é a oração mental. Assim, de algum modo, deveria ser o nosso diálogo com Deus. Uma conversa. Pode parecer um pouco teórico, utópico. Poxa, mas como que eu vou fazer isso? Mas não é. Veja, Deus é quem mais nos conhece. Tem um Salmo 139 que diz assim: Senhor, tu me examinas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Penetras de longe meus pensamentos. Muitas vezes nós não sabemos o que estamos sentindo, não temos palavras para expressar o que acontece conosco. Não é fácil, verbalizar. Eu estou meio mal, mas eu não sei a causa, não sei porquê, não sei o que eu estou sentindo. Mas Deus sabe, Cristo conhece profundamente a nossa vida, os nossos pensamentos, as nossas preocupações, a causa das nossas tristezas, raivas, ansiedades, tudo aquilo que nos acontece. Penetras de longe meus pensamentos. De modo que falar com Deus é aproximar-se, é conversar, é abrir-se com quem mais me conhece. Me conhece mais do que eu mesmo me conhece perfeitamente. Meu passado, meu presente e meu futuro. Ele sabe tudo sobre mim, porque Ele é Deus, é meu Pai, e Ele me criou, e Ele me conserva vivo, e Ele habita o meu coração. Além do mais, se eu estou na graça de Deus, o Espírito Santo habita a nossa alma. Mas Ele não só nos conhece, Ele nos ama. Como o Pai me amou, assim eu os amei, nos diz Jesus, diz a cada um de nós agora. E se não bastasse dizer que nos ama, Jeremias, falando do amor de Deus, diz: com amor eterno eu te amei. Quer dizer, o amor de Deus por mim, por você, não é um amorzinho, não é um amor qualquer, não é um amor passageiro, é um amor eterno. Com amor eterno te amei. De modo que conversar com Deus é abrir-se com quem mais me conhece e mais me ama, mais do que a minha mãe, mais do que qualquer pessoa aqui na Terra. Com amor infinito, com amor divino. Além disso, Ele pode nos ajudar. Ou, melhor ainda, Ele quer nos ajudar. Ele me conhece, Ele me ama e Ele está disposto a me curar da minha tristeza, da minha ansiedade, dos meus defeitos, de tudo aquilo que acontece comigo. Ele está disposto a me conceder as graças que eu necessito. Também vemos isso na
na Sagrada Escritura. Isaías diz assim, né, colocando na boca de Deus: não tema, pois estou com você. Não tenha receio, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Que maravilha é poder fazer oração, conversar com Deus, porque eu posso me aproximar dele sem nenhum temor, porque ele me ama, porque ele me escuta com atenção, com carinho, com misericórdia, porque ele quer me fortalecer, quer me conceder tudo aquilo que eu necessito. Pois esse é o clima interior que nós devemos ter quando vamos fazer oração mental. Uma profunda confiança em Deus. Eu estou lendo um livro que tem como título Ensino Iesu. É latim, significa no peito de Jesus. Se refere a esse momento da última ceia, que São João se reclina no peito de Nosso Senhor. Um momento de muita intimidade, Jesus vai instituir a Eucaristia, é a véspera da sua paixão, e São João, o discípulo amado, que tinha confiança plena em Jesus, ele sente essa liberdade, tem essa liberdade para se reclinar no peito de Jesus e descansa no seu coração. Pois um monge beneditino, que não diz o nome no livro, que é o autor do livro, ele vai revelando aquilo que Jesus Cristo disse para ele, e de uma forma muito extraordinária, porque Deus vai falando com ele muitas coisas, transmitindo muitas luzes, muitas palavras, com um desejo de que depois ele ponha por escrito e dê a conhecer a todos, para ajudar o povo cristão, de modo muito especial os sacerdotes. Foram 10 anos que Deus foi falando com ele, do ano 2007 a 2016. É um livro muito tocante. Num certo momento, eu digo isso porque eu queria citar um trecho do livro, Jesus diz a ele e diz a cada um de nós, porque esse é o intuito, que nós também nos sintamos interpelados por essas palavras. Quando estiveres fraco, vem a mim. Quando não suportares mais o peso do teu fardo, vem a mim. Quando estiveres com medo, vem a mim. Quando fores assaltado por dúvidas, vem a mim. Quando estiveres solitário, vem a mim. Que nada te separe do meu coração, que está sempre aberto para receber-te. E continua Jesus falando, é o maligno que procura afastar as almas do meu coração. É o maligno que planta sementes da dúvida, do medo e da tristeza nas almas para afastá-las de mim e arrastá-las para o poço frio de trevas e de desespero onde ele habita. E essas palavras confirmam, estão de acordo com o que o próprio Cristo falou, que está na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de São Mateus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e carregados de fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e sede discípulos meus, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vós, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A oração mental, em boa medida, é seguir esse convite de Cristo. Vinde a mim, vem a mim. Abre o seu coração. Fala ao meu coração sacratíssimo, ao meu coração. Muitas vezes diz esse autor que aqui no sacrário Jesus tem o seu coração aberto para nós. Que ele ficou na Eucaristia, para que nós pudéssemos ter acesso ao seu coração aberto na cruz. Para falar
cara a cara com Ele, para nos sentir o consolo do seu amor, desse coração que foi transpassado pela lança para nos salvar. E quando fazemos isso, nós encontramos descanso para a nossa alma, paz no nosso coração, coragem para os desafios da vida. Quando contamos para Jesus as nossas coisas, tempo para Deus falar, sem escutar a solução, sem saber qual é o remédio, sem fazer silêncio. Isso não é oração, isso é uma conversa unilateral e não um diálogo. Talvez o médico até dissesse para o paciente: olha, você vai precisar fazer uma ressonância no braço, você precisa fazer esse exame aqui para a gente saber de onde vem, né, a sua enxaqueca, e então você, né, depois volta aqui daqui uma semana e vamos analisar. Talvez não seja imediato, né, o remédio, o tratamento vai precisar, né, que o médico, né, pense, que o médico, né, veja o resultado dos exames. Pois Deus também na oração nem sempre nos dá uma resposta imediata. Nem sempre Ele, né, Ele vai dizer, né, o que precisamos, porque Ele testa também a nossa paciência, porque é necessário, né, que eu medite um pouco mais, que eu considere outros aspectos, e até a hora que vai chegar, né, o tratamento, que já vou ter o remédio adequado. Talvez, com a ajuda de um livro, nós pegamos o livro Caminho, de São José Maria, e pegamos lá: estou triste, conto para Deus, né? E Deus não me falou nada ainda, não me deu a resposta para minha tristeza, mas aí eu pego o capítulo da alegria, e eu leio 2, 3 pontos, aí eu fico em silêncio, fico meditando aquelas palavras, e de repente, nossa, vem uma resposta, e algo me toca, e eu vejo que no fundo Deus está me respondendo através daquele livro. Fez-me entender, né, que a causa da minha tristeza era o ressentimento, era a inveja, era, sei lá, pode ser várias coisas. Então, mas eu precisei meditar, eu precisei ler, eu precisei fazer silêncio, eu precisei esperar até a hora que eu descobri o que me acontecia. Mas além disso, eu preciso tirar um propósito. Se eu estou com inveja de alguém e por isso estou ficando triste, eu tenho que perguntar para Jesus: Jesus, como que eu posso vencer minha inveja? O que eu faço para combater esse pecado, esse defeito? E talvez vai vir à minha cabeça, pela ajuda do livro ou diretamente no coração, né, Deus me dizendo: olha, seja mais agradecido. Faz uma lista de motivos para agradecer, de dons recebidos. E agradece todo dia por isso. E pode ser um bom propósito para combater a minha inveja, que o Espírito Santo me inspire nesse tempo de meditação. Pode acontecer também que, ao fazer a oração mental, não nos venha nada para dizer. Estou distraído, estou seco, não sei bem o que falar, estou sem assunto. Acontece também no relacionamento com um parente, com um amigo, com uma pessoa próxima. Não tem problema. Só o fato de estar com Deus, estar ao lado da pessoa que amamos, fazer companhia, já une, já é oração. Se eu me coloco diante do sacrário, como estamos aqui agora, e simplesmente olho para o sacrário, com um olhar de amor, desejo de acompanhar Jesus, de demonstrar minha fé, minha adoração a Ele presente aqui na Eucaristia, pois isso tem muito valor. E essa oração vai ter uma influência na minha vida, vai me ajudar a crescer, vai me dar paz. Né? E talvez em outro momento Deus me diga algo, mesmo que Ele não diga imediatamente, né, que eu não escute nada no primeiro momento. E por isso é tão importante comprometer-se com a oração diária, com um tempo para estar a sós com Deus. Vinde a mim.
Jesus nos chama, Jesus vem ao nosso encontro, mas ele não vai forçar, ele não vai obrigar. Se eu não quiser, eu vou encontrar uma desculpa. Não tenho tempo, estou cansado, tem outras coisas mais importantes para fazer. Perdão, Senhor, pelas vezes que eu não reservo esse tempo para você, que eu não manifesto a minha fé, o meu amor, a minha gratidão, né, e não sou generoso em dedicar um tempo para fazer oração mental. São José Maria, no livro Caminho, escreveu assim: quando fores orar, que seja este um firme propósito, não ficar mais tempo por consolação, nem menos por aridez. Combinei de fazer 10 minutos, por exemplo, na direção espiritual, ou me comprometi diante de Deus, né? Ficar 20 minutos de oração mental, meia hora, cada um vai ter, né, o seu horário, seja o horário do dia, às 7 da manhã, às 6 da tarde, vai determinar quando vai fazer oração e quanto tempo vai reservar para ela, pois ser fiel. Não se deixa levar pelos estados de ânimo. Não estou afim. Está custando. Ou não, agora eu vou ficar aqui 1 hora, mas eu tinha que estudar depois. Não é para ficar 1 hora. Não, vou ficar o tempo que está previsto, o tempo que eu tinha combinado, porque dá mais fruto essa mortificação, essa oração que também é sacrifício, que também é entrega, que não é só me deixar levar pelo meu sentimento, pelo meu gosto, pelo momento. Não, Senhor, eu estou aqui por você. Como me comprometi, como combinamos, te entrego agora esses minutos, esse tempo de oração. Se fizermos isso, o fruto vai ser o que dizia um supernumerário do Opus Dei, Marcelo Henrique Câmara, que faleceu em 2008 com leucemia, com 28 anos, lá em Florianópolis. Foi promotor de justiça, professor, morreu com fama de santidade. A sua causa de canonização já foi aberta na igreja. Talvez daqui a alguns anos o veremos, né, declarado santo. Pois num livrinho intitulado Relicário de Pensamentos, os Tesouros do Coração do Marcelo, tem umas palavras muito bonitas ditas por ele. A alegria que brota da comunhão com Deus é que faz da nossa vida algo de bom, algo agradável, algo alegre, algo satisfatório de ser vivido, de ser levado adiante, de ser levado a cabo. Esse é o fruto da oração mental. Alcançar a comunhão com Deus e com ela a alegria de viver. Uma pessoa que faz oração, ela é otimista, ela tem esperança, ela é agradecida, porque ela, através dessa conversa diária, desse diálogo, dessa intimidade com o Senhor, dessa amizade com Cristo, ela foi ganhando um sentido para a sua vida. E daí vem a paz e a alegria. Quem já tem esse hábito da oração mental, provavelmente poderia dar o seu testemunho agora, se fosse o caso, né, contando, né, como depois que eu comecei a fazer oração mental todos os dias, a minha vida mudou. Pois é assim, com todo mundo que persevera, que insiste nesse tempo de oração. Estou menos ansioso, estou mais alegre, parei de reclamar, reclamo menos, consigo controlar mais a minha raiva, o meu mau humor, pois é o fruto da oração. Da mesma forma que Nossa Senhora guardava no coração as palavras de Jesus e as meditava, depois em silêncio na sua oração, vamos fazer o mesmo, né? Meditar diariamente a palavra de Deus, que nos chega diretamente pela Bíblia, também pelos livros espirituais. Também Deus nos fala diretamente ao coração, como falou aquele monge, talvez não da mesma forma, porque no caso dele foi algo um pouco mais extraordinário, mas Deus fala com cada um de nós, nos dá luzes, nos dá inspirações, né, se nós fazemos silêncio, se nós perguntamos, se nós nos colocamos à escuta, como fazia Nossa Senhora. E dessa forma teremos alegria, a paz, né, que o Espírito Santo concede àqueles que têm comunhão com Deus.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.